Natal e Ano Novo são duas datas comemorativas que movimentam os aeroportos no país. Muita gente aproveita para viajar, né? Mas o passageiro deve ficar atento quanto às regras da aviação civil para não ter dor de cabeça na hora do embarque. Acompanhe agora a segunda reportagem da série sobre Direito do Consumidor. Voo atrasado? O bancário José William diz que já perdeu a conta das vezes que passou por esse problema. Na última viagem partiu de Belém para Brasília. O avião deveria decolar às 3h30 da tarde. Todos os passageiros entraram na aeronave, como mostram essas imagens gravadas pelo José. Mas o voo só saiu de Belém às 10h30 da noite. O motivo alegado pela companhia: defeito em um dos motores. Não previram isso, quer dizer, permite que as pessoas adentrem uma aeronave, passem um calor danado, pessoas idosas ali passando mal, e mantém dentro da aeronave, depois tira. 7 horas aproximadas de atraso, né? E assim, nenhuma desculpa. Quando um voo atrasa, o consumidor deve saber que existem direitos a seu favor. A empresa aérea deve informar ao passageiro que o voo vai atrasar e indicar novo horário de partida. O motivo do atraso e o cancelamento do voo devem ser registrados por escrito se o consumidor pedir. Se o voo atrasar mais de 4 horas, o passageiro tem direito de ser colocado em outro voo, até mesmo de outra companhia. Pode pedir reembolso da passagem ou viajar em outro tipo de transporte. Os problemas com viagens aéreas não param por aqui. Tem passageiro que perde o voo de ida e aí a empresa aérea cancela a passagem de volta. Mas a justiça considera isso ilegal. O STJ acabou de entender que essa prática é abusiva e ela é totalmente ilegal. Por quê? Porque configurou uma venda casada. O STJ tem o entendimento de que no ato da compra você está comprando 2 passagens e não uma só passagem. O consumidor também deve ficar atento a uma regra que deu muito o que falar nos últimos 2 anos: a cobrança de bagagem. Antigamente, ninguém pagava até 23 quilos no caso de uma viagem nacional. Agora, a cobrança começa a partir de 10 quilos. A cobrança está prevista nesta resolução da Agência Nacional de Aviação Civil e entrou em vigor em junho do ano passado. Até hoje, passageiros não se conformam. Eu acho um absurdo, porque mediante a gente já paga a passagem, deveria ter uma cota de bagagem para despacho também. A primeira bagagem você já tem que pagar, é muito puxado. As passagens não são baratas, elas são muito caras, né? Então, dado o valor de uma passagem, isso aqui é irrisório no avião. Imagina uma mala no avião, é nada, né? Ações na justiça questionam a cobrança de bagagem. Uma delas, da OAB, pediu a suspensão da tarifa. A OAB entende que a tarifação de bagagem é alta e, portanto, abusiva. E para defender o interesse dos consumidores, ajuizou a presente ação. Um conselho que a OAB dá é que sempre quando for comprar passagem, no ato da compra, o consumidor deve verificar o preço da passagem e da bagagem e verificar qual é o melhor para o seu bolso. E para falar mais sobre o assunto, o repórter Carlos Eduardo Cunha conversou com a advogada Érica Saad Machado. Ela é especialista em direito do consumidor. Vamos acompanhar. Pois é, para que as viagens sejam momentos de lembranças e fotografias, é importante que haja muita atenção por parte do consumidor muito antes de se fazer o embarque, seja de avião, trem ou mesmo de ônibus. Para isso, conversamos com a doutora Érica Saad Machado a respeito desses cuidados necessários na hora de planejar a sua viagem. Pois é, doutora, em relação à questão do consumidor, a velha questão a respeito do cuidado na hora de comprar a passagem. O planejamento é uma recomendação importante, como eu disse, antes mesmo da hora do embarque, na hora de se fazer o planejamento da viagem para evitar problemas do consumidor? Sim, com certeza. O planejamento talvez seja a parte mais importante desse processo da viagem, né? Principalmente para evitar contratempos que são recorrentes nas companhias aéreas e para evitar desgastes mesmo maiores. O planejamento deve ser considerado até mesmo questão de tempo para evitar atrasos, né? Enfim.
tem que ser observado para evitar qualquer problema. Atrasos acabam acontecendo, já aproveitando exatamente o gancho da sua resposta. E quando esse atraso me acarreta, por exemplo, a perda de uma conexão de voo? Se o atraso foi por conta da operadora, da própria operadora, a operadora é obrigada a realocar o consumidor em um outro voo, seja da própria operadora ou de outra. Esse é um direito básico e a operadora que veda esse direito do consumidor está praticando uma prática abusiva e desleal. Então, o consumidor que se sinta lesado deve procurar os direitos dele no PROCON ou até mesmo, se a prática continua sendo imposta pela operadora, até mesmo no Poder Judiciário. E no caso de voos internacionais, por exemplo, existem quais as garantias do direito do consumidor, por exemplo, se eu faço uma conexão para fora do país? A garantia é a mesma. Se o consumidor opta por tem uma conexão em um outro país, mas não quer permanecer num outro país por mais tempo, ele tem esse direito e ele não tem o direito, a passagem dele não pode ser cancelada, a passagem de volta, porque da mesma forma também é considerada uma prática abusiva e é combatida tanto pelo Código de Defesa do Consumidor quanto pelos tribunais. Bagagens, isso sempre dá problema. Para evitar problemas com bagagem, hoje em dia as bagagens, as empresas não têm mais obrigação de incluir no valor da passagem a taxa do embarque, então, mas elas devem prestar uma informação clara e adequada no momento da compra da passagem, do valor da taxa, e tem que disponibilizar ao consumidor a aquisição tanto na hora de comprar a passagem e depois, posteriormente, se ele prefere deixar para comprar, pagar essa tarifa mais adiante, quando for despachar a bagagem. Aquela questão do próprio tamanho da bagagem de mão que a pessoa pode embarcar varia muito de uma companhia aérea para outra. Isso também pode dar uma ação, caso haja um impedimento de um embarque, por exemplo, em função dessa diferença de tamanho? Olha, isso tem que ser... O consumidor tem que buscar saber das informações de cada uma das operadoras antes para evitar qualquer desgaste. Mas caso ele se sinta lesado, sim, porque ele é a parte mais vulnerável da relação, então ele pode sim buscar reparos, tanto de ordem material quanto moral, se ele se sentir lesado nessa... E no caso do extravio de bagagem? Em caso da bagagem seja extraviada, a operadora, o aconselhável é que o consumidor já faça uma reclamação na própria sala de desembarque. Se ele optar por não fazer e sair do aeroporto, ele tem um prazo de 7 dias para fazer uma reclamação por escrito para a operadora. Se a bagagem for encontrada, ela será restituída ao consumidor. Se não for encontrado, a operadora tem que reembolsar, pagar uma indenização pelo extravio. E é importante também salientar que, enquanto a bagagem não for encontrada, se de repente demorar alguns dias, a empresa deve pagar para o consumidor, arcar com os custos imediatos ali. Doutora, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço. E voltamos aos nossos estúdios.